Vivemos tempos em que as pessoas se acham donas da verdade. Cada um tem a sua própria verdade e nessa multidão de pseudo-verdades, o que realmente importa, ou a verdade em essência, acabou sendo diluída no marasmo das vontades humanas. Modinhas teológicas surgem a toda hora, moldando os gostos e influenciando as pessoas. Recentemente ouvimos sobre a necessidade de a Bíblia ser atualizada, pois seus princípios pareciam estar desconectados aos padrões atuais, pelo menos na opinião de alguns pretensos cristãos. Com o passar do tempo, novas discussões têm agitado cristãos e pessoas em geral ao redor do globo, e em vez de produzir diálogo amistoso, tais modismos têm polarizado ainda mais as pessoas em volta de suas próprias verdades pessoais. Agora, têm surgido vozes querendo afirmar que Jesus não deveria ter dito "vai, não peques mais" após perdoar os pecados de algumas pessoas narradas ali, descritas nos evangelhos. No ponto de vista dessas pessoas, Jesus aceitou pecadores como eles eram e ponto final. Se esquecem que de fato Jesus aceitou pecadores como eram, mas se recusou a deixá-los assim. Ele queria algo melhor para a humanidade. Por isso Jesus acrescentou: vá e não peques mais. A graça de Deus não é uma licença para desobedecer. Ela não pode ser uma desculpa para o pecado. Se fosse, nem haveria sido necessário Jesus ter morrido numa cruz. Ele poderia apenas deixar a humanidade do jeito que estava, perdida em seus erros e pecados. Justamente para nos resgatar, Cristo assumiu o nosso lugar. Tomou a cruz que pertencia ao homem. Como nosso substituto, Cristo nos salva dos nossos pecados, não para nossos pecados. Obviamente, mesmo depois de termos aceitado sua graça, por ainda estarmos neste mundo vivendo as experiências que precedem a glorificação, ainda tropeçaremos em erros e falhas pessoais, mas isso não significa que Deus tenha dado seu aval para o nosso pecado. Muitos se esquecem de que a verdade não depende do que eu acho. A verdade é absoluta, e se não fosse assim, não poderia ser verdade. Obviamente, podem haver pontos de vistas diferentes, mas isso não muda a essência da verdade. Cuidado para não dizer em nome de Deus o que ele não disse. Cuidado para não afastar pessoas do assim diz o Senhor. Deus sempre respeitará nossa vontade, ainda que essa nossa vontade seja nos afastar de sua palavra e de sua verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Contudo, isso também trará suas consequências. Sejamos sábios.